Sábado, 23 de maio, São Paulo, bairro da Moca. Um amigo bate na porta de um apartamento. Sem resposta. Liga de novo. E nada. Lembra que isso já aconteceu antes, da última vez. Gabriel estava apenas dormindo, ignorando o celular com aquele jeito despretensioso que todo mundo o amava. Mas dessa vez, ele arrombou a porta e encontrou o corpo de Gabriel caído no chão da cozinha. 22 anos, quase 2 milhões de seguidores, patrocinado por uma das maiores marcas de suplementos do Brasil, sonhando com o Mr. Olímpia. A grande questão não era o que matou o Gabriel Gunley. A grande questão era o sistema que ele vivia dentro estava matando ele há muito mais tempo do que qualquer outro laudo vai dizer. Gabriel Gunley era carioca. Nasceu no Rio de Janeiro com um jeito de ser que as pessoas descrevem sempre da mesma forma. Carismático, genuíno, impossível de ignorar. Ele ganhou o apelido de bebezinho, não por causa do físico, por causa do jeito, de tratar fã como amigo, de rir de si mesmo, de não se levar a sério mesmo quando o esporte pedia exatamente o contrário. A história dele com o fisiculturismo começa onde a história de muita gente começa, na pandemia, com a academia fechada, mundo parado e um adolescente que decidiu transformar o quarto em palco. Ele começou a postar a evolução do shape no TikTok, e as pessoas simplesmente ficaram, não só pelo resultado físico, a transparência desconcertante como ele falava sobre tudo, as dificuldades, os erros, os bastidores que ninguém mostra. Entre 2023 e 2024, ele se destacou nas competições de fisiculturismo natural, a modalidade onde o uso de anabolizantes é proibido e os atletas passam por testes rigorosos. Gabriel era bom, era muito bom, e era honesto sobre isso. Aí chegou 2025 e ele tomou uma decisão que mudou tudo. Publicamente nas suas próprias redes sociais, Gabriel anunciou que ia começar a usar anabolizantes. Sem drama, sem desculpa, sem fingir que não estava fazendo, só contou, como sempre contava tudo. E o mundo do fisiculturismo aplaudiu, porque Gabriel era exatamente o tipo de atleta que esse mundo precisava para crescer. Jovem, carismático, com 2 milhões de olhos nele, com a Integral Médica como patrocinadora, com convite pro Muscle Contest Brasil em julho. Com o sonho do Olímpia deixando de ser delírio e virando calendário. Ele tinha 22 anos e o futuro parecia imenso. Aqui é onde a história começa a ficar desconfortável, porque Gabriel não mudou nada. Ele estava nos mostrando em tempo real o que estava acontecendo com o próprio corpo, e a maioria das pessoas assistia como se fosse entretenimento. Há aproximadamente um ano antes da morte, ele publicou um vídeo que virou assunto do mundo fitness. O relato era simples e chocante ao mesmo tempo. Após meses de dieta extremamente restrita para uma competição, ele havia ganhado 20 quilos em apenas 2 dias. O corpo, privado por tanto tempo, simplesmente entrou em colapso de fome e não parou mais. Especialistas que analisaram o episódio disseram que não era exatamente compulsão alimentar no sentido clínico. Era uma resposta fisiológica esperada de um organismo que foi levado ao limite. O problema é que no fisiculturismo de elite, isso não é um sinal de alarme. É quase um crachá de dedicação. Mas a outra história que assusta de verdade vem depois. Semanas antes de morrer, Gabriel publicou uma série de stories no Instagram descrevendo com riqueza de detalhes uma crise que ele havia tido depois de aplicar insulina. Ele contava que havia feito apenas uma refeição no dia para acumular e comer mais no pós-treino. Depois da aplicação, sentou no sofá e começou a ter confusão mental intensa. Não conseguia focar o olhar, ficava meio vesgo, como ele mesmo descreveu. Suor frio, tremores, pensamentos desconexos. E sabe o que é mais perturbador nesse relato? Gabriel não estava alarmado, estava comemorando, porque ele acordou no dia seguinte mais leve com um shape que ele chamou de animal e concluiu, nas próprias palavras, estou começando a gostar. A insulina é um hormônio. Ela existe para tratar diabetes. No fisiculturismo de elite, ela é usada de forma não médica para acelerar o armazenamento de glicose nos músculos e favorecer a hipertrofia. É extremamente perigosa quando usada fora de controle clínico. E o uso de insulina em fisiculturismo é, por definição, sempre fora de controle clínico. O médico Cleiton Macedo, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, foi ouvido pelo Fantástico logo após a morte de Gabriel. A mensagem foi direta.
Usar hormônios sem indicação médica compromete o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, o fígado, o metabolismo como um todo. Gabriel sabia disso, provavelmente sim, e ele era inteligente e informado. Mas o esporte criou uma cultura onde esse tipo de conhecimento coexiste pacificamente com a decisão de continuar. A família não conseguia contato com Gabriel desde a noite de quinta-feira, dia 21 de maio. 2 dias de silêncio. O amigo que foi até o apartamento no sábado sabia que isso já tinha acontecido antes, da última vez. Gabriel estava dormindo profundamente e simplesmente não tinha ouvido o telefone. Talvez fosse isso de novo, mas não era. Ele foi encontrado caído no chão da cozinha, sem sinais aparentes de violência. A perícia foi acionada. O caso registrado na 42ª DP como morte suspeita. Nas primeiras horas, a internet incendiou com especulações. Hipoglicemia pela insulina, anabolizante, coquetel de substâncias. As teorias corriam mais rápido do que qualquer laudo. Na segunda-feira, 25 de maio, o Instituto Médico Legal divulgou o atestado de óbito. A causa, cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença do coração caracterizada pelo espessamento anormal do músculo cardíaco, principalmente na região do ventrículo esquerdo. Esse espaçamento dificulta o bombeamento do sangue e, em casos graves, provoca arritmias fatais e parada cardíaca súbita. É considerada a principal causa de morte súbita em atletas jovens e aparentemente saudáveis no mundo inteiro. Na maioria dos casos, tem origem genética. Pode ficar silenciosa por anos. A pessoa vive, treina, compete e nunca sabe que carrega uma bomba dentro do peito. O caso foi encerrado? Para o laudo, sim. Mas aí começa a parte que o laudo não responde. Especialistas são cuidadosos ao falar, mas o ponto está na mesa. O uso de anabolizantes pode agravar a cardiomiopatia hipertrófica, substâncias que forçam o coração a trabalhar mais, que alteram o ritmo cardíaco e modificam a estrutura do músculo. Num coração que já tem uma anomalia estrutural, podem transformar uma condição administrável em uma sentença. E o inquérito policial continua aberto. A polícia aguarda laudos toxicológicos complementares. A investigação foi transferida para a 57ª DP no Parque da Moca. O corpo de Gabriel foi cremado na segunda-feira de manhã. A cerimônia foi fechada, somente para a família. Gabriel Gunley não era ingênuo, ele era transparente, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Ele escolheu entrar num jogo cujas regras são amplamente conhecidas dentro do esporte e amplamente ignoradas fora dele. O fisiculturismo de elite é um esporte onde o corpo humano é levado deliberadamente para além dos seus limites naturais. Dietas que cortam macronutrientes essenciais por meses, treinos de 2-3 horas diárias, substâncias que alteram hormônios, metabolismo, estrutura muscular e cardíaca, e tudo isso em competição de tempo real, com patrocinadores, câmeras e 2 milhões de seguidores acompanhando a jornada. A cultura desse meio criou uma normalização do risco, que é, no mínimo, preocupante. Quando Gabriel postou o story sobre a crise de insulina, confusão mental, visão dupla, tremores, desorientação e concluiu dizendo que estava gostando, ninguém parou o vídeo. Ninguém desligou a câmera. Os comentários, segundo os relatos, eram de incentivo. Mas espera aí, isso não é um julgamento sobre o Gunley. É uma pergunta sobre o ecossistema que estava ao redor dele. Onde estavam os profissionais de saúde obrigatoriamente no protocolo? Qual é a responsabilidade das marcas patrocinadoras quando um atleta relata publicamente uma crise grave causada por substâncias que ele usa em preparação para competir com o logo delas? Qual é o papel das plataformas que monetizam esse conteúdo? Nenhuma dessas perguntas tem resposta fácil, mas o fato de que raramente são feitas já diz muito. E tem um detalhe que praticamente ninguém está discutindo. Gabriel tinha começado a usar anabolizantes há menos de 1 ano. A transição do fisiculturismo natural para o convencional é uma das fases mais perigosas para um atleta. O corpo não está adaptado. Os protocolos são novos e a pressão para performar cresce exatamente no momento em que o risco é maior. Ele tinha 22 anos, estava nessa fase há menos de 2 meses. A mãe de Gabriel, Clarissa Gunley, veio a público assim que a notícia se confirmou. O que ela escreveu não foi um comunicado, foi uma despedida. Ela chamou o filho de Meteoro,
Diz que a passagem dele pela terra foi rápida, intensa e indescritível, e ele foi movido pelo amor ao esporte, aos fãs e à família. E desde pequeno dizia para a mãe que ia ser imenso, e foi, só não do jeito que ele planejava. Ramon Dino, atual campeão do Mr. Olímpia na categoria Classic Physique, o troféu com o qual Gabriel sonhava, prestou homenagem. Diz que Gabriel era sempre feliz, sempre brincalhão, um cara genuíno de coração puro. Mel Maia, atriz e amiga de infância, se despediu publicamente e revelou que a amizade veio muito antes da fama, e quando os dois eram só crianças cariocas sem saber que o mundo ia conhecer os dois nomes. A Integral Médica, patrocinadora, emitiu nota lamentando a perda. Diz que Gabriel inspirava milhares de jovens diariamente, e é exatamente aí que fica o nó, porque Gabriel inspirava genuinamente, mas parte do que ele mostrava e que as marcas ajudavam a amplificar eram práticas que o levaram até a cozinha daquele apartamento. O legado dele merece ser preservado, a memória dele merece respeito, e a melhor forma de honrar um jovem de 22 anos que morreu cedo demais é não fingir que isso foi só azar genético. O laudo diz cardiomiopatia hipertrófica. A investigação policial segue aberta, aguardando laudos toxicológicos, mas investigações têm começo, meio e fim, e quando fecham, o arquivo vai para uma prateleira. O que não vai para a prateleira nenhuma é a imagem de um menino de 22 anos postando com um sorriso que estava começando a gostar e uma crise que podia tê-lo ali mesmo, e continuando. Gabriel Gunley queria ser imenso e pagou com a única coisa que não tem segundo protocolo. O esporte que ele amava vai continuar acontecendo. Os campeonatos vão seguir o calendário. Os patrocinadores vão anunciar novos atletas. As redes sociais vão encontrar um próximo bebezinho. A pergunta que fica é que alguém precisa ter a coragem de responder. É se alguma coisa vai mudar antes do próximo caso, ou se a gente vai se encontrar aqui de novo. Bom, eu esperei uns dias para fazer esse vídeo, para sair o laudo e tal, confirmando o que tinha acontecido com o Gabriel. Eu acompanhava eles nas redes sociais também, tirando fora a parte do fisiculturismo, ele como pessoa dá para ver que era um cara incrível, um cara que tinha muitos sonhos, muitas metas, e sonhava com o Mr. Olímpia. Teve um sonho interrompido muito cedo. Mandar minhas condolências para os familiares, e Deus abençoe eles, que Deus possa dar muita força para eles nessa hora difícil, porque perder um ente querido, ainda mais tão precocemente assim, não deve ser fácil. A mãe dele deve estar passando uma barra muito pesada agora. Só tenho a desejar melhoras, que Deus conforte eles e que eles consigam passar por esse luto bem, né? Deixando um adendo aqui. Ele sabia dos riscos, ele sabia muito bem, ele falava tranquilamente. Até tem uma entrevista dele no Flow que ele falou que sabia daquilo. Ele tinha até medo de fazer exame e aparecer alguma coisa e um médico falar que ele ia ter que parar com o fisiculturismo e tal. Mas esse é um risco que todas as pessoas que estão nesse ritmo, que querem hipertrofia, querem participar de competições, essas coisas, que usam anabolizantes, eles sabem dos riscos que correm. E o Gunley sabia disso. Mas a gente sabe muito bem que ninguém queria que isso acontecesse, mas como já tinha dado um sinal, né, dele ter usado a insulina, que aconteceu aqueles sintomas, ele já deveria ter ido procurar uma ajuda, um médico e tal, para ver se tinha alguma coisa errada, né? Mas agora não adianta falar mais nada, né? Porque já aconteceu. E fica será que vale a pena o preço a se pagar para ter o corpo que almeja? É uma pergunta que fica no ar. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, sugiro a você deixar o like, se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações e tem vídeo toda semana aqui. E então, até mais.